Gente, no primeiro momento eu fiquei tensa. Depois eu respirei. Já que a gente está vivendo dias de polêmicas com globais, não é mesmo? Eu resolvi aproveitar para falar sobre uma polêmica que surgiu ontem, que foi a entrevista que a Juliana Paz ofereceu para a revista Veja. Eu não tive acesso à entrevista completa porque eu não assino a Veja, mas a própria revista disponibiliza na internet alguns trechos da entrevista e eu queria mostrar para vocês aqui 2 trechos que me chamaram a atenção e que no primeiro momento me deixaram estressada, mas que depois me fizeram dar uma parada, fazer uma análise e trazer para vocês. A fala que me deixou um pouco estressada com a querida Juliana Paz foi: não quero queimar sutiãs. Gosto de sutiãs. Não quero quebrar saltos de sapato em busca de liberdade. Gosto de me enfeitar. E nós mulheres não fazemos isso pro macho. Fazemos porque dá prazer de cuidar de si e cuidar do outro. Sou uma feminista de saia, sutiã, salto alto e batom vermelho. Quando eu li essa frase, já dei aquela revirada no olhinho, mas eu decidi parar e continuar lendo o que estava acontecendo, o que tinha mais nessa entrevista. Voltei para uma outra frase dela que foi: existe uma linha do feminismo com a qual eu não concordo muito. Acho errado esse desejo de igualdade com os homens a todo custo. Somos tão competentes e valiosas quanto eles, mas não iguais. A mulher precisa de mais tempo para se recuperar de uma gravidez e há outras questões que permeiam o nosso universo. A sensibilidade, o lúdico, o caminho da ponderação, o afeto nas relações de trabalho, tudo que faz parte do universo feminino e matriarcal deve ser respeitado. Veja, se eu pegar algumas frases isoladas dessas 2 falas da Juliana Paz, eu vou sair bufando, querendo matar dizendo que é um absurdo, que as pessoas continuem disseminando essas ideias, o feminismo não é isso. Pois bem, se o feminismo não é isso, o que é o feminismo? Evidentemente, quando a gente fala de ser mulher, a gente procura encaixar todas as mulheres dentro dessa categoria, porque isso dá força política para o movimento, mas evidentemente, ao mesmo tempo, existem características que nos separam e muito, que distinguem as mulheres e muito umas das outras. Assim como também essas características distinguem homens. Você não pode dizer o homem como um homem específico. E nesse sentido, as teorias feministas, então, vão fazer as suas diferentes reflexões sobre esse ser mulher, então, portanto, sobre a ideia do que é essa identidade feminina, e vai se discutir, então, o que a gente pode falar em termos de igualdade, aquilo que é igual e não é igual. Isso está presente lá. Portanto, ela falar sobre essa sensibilidade, esse caminho da ponderação, isso também pode ser encontrado em teorias feministas. Você pode concordar com ela ou não. Não que tenha que se encaixar, tudo que a gente fala tem que se encaixar em teoria feminista, mas é para dizer que essas reflexões elas estão presentes no espaço de discussão sobre o feminismo. Já quando a gente vai falar sobre essa coisa da queima do sutiã, eu acho que aqui a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, inclusive para entender um pouco da história do movimento feminista. Quando se fala sobre a queima do sutiã, não sei se vocês sabem, mas essa queima nem aconteceu, né, gente? Um grupo de mulheres, lá em 1968, resolveu se reunir nos Estados Unidos, em frente a um teatro onde estava acontecendo um concurso de Miss. E jogaram um monte, sei lá, espartilho, sutiã, um monte de coisa no chão, e elas supostamente iriam queimar isso e acabaram nem queimando. Mas a ideia é que isso era um protesto contra aquele padrão de beleza estabelecido ali. Nós estamos falando de 1968, 50 anos depois, a gente continua fazendo esta mesma reflexão. Veja, por que eu acho que a Juliana pode sim dizer que ela gosta de se enfeitar, mas que ela deveria ter um pouco mais de cuidado quando ela fala do não quero queimar o sutiã? Porque essa fala é uma fala que estereotipa muito o que é o movimento feminista. E por trás dessa ideia do não quero queimar o sutiã, ou eu sou uma feminista de saia, sutiã e salto alto, é como se isso não fosse possível para as mulheres em função do feminismo. E isso é uma inversão que a gente precisa ter muito cuidado. O movimento feminista, ele veio para tentar trazer às mulheres a oportunidade de existir no mundo que é basicamente dominado por uma visão de mundo masculina. Quando essa mulher ela se coloca na frente de um concurso de beleza para dizer não é isso que eu quero, ela está tentando encontrar um lugar que é dela, criado por ela e não estabelecido e determinado por um homem. Portanto, esse movimento da queima do sutiã, ele é um recorte de um período, de uma época, inclusive porque eram mulheres brancas, classe média, tem uma série de elementos que compõem o que foi aquele movimento.
movimento, mas ele foi importante para fazer esse tipo de reflexão. Quando a gente entende que esse movimento está me impedindo de fazer uma coisa, a gente está fazendo uma inversão no discurso que é prejudicial para nós, mulheres. E por conta disso, muitas vezes o movimento feminista é entendido como um movimento contra aquilo que é feminino, e aí a gente se pergunta o que é feminino, né? Contra esse lugar da beleza, da maquiagem, do salto alto. E é verdade que em alguns espaços feministas, digamos assim, você até pode encontrar isso. É realmente um embate, um enfrentamento com relação a com esse modelo, mas é justamente porque esse é o modelo padrão. Isso é o que é pedido das mulheres todos os dias. Eu acho que nós, mulheres, precisamos entender o lugar do feminismo na nossa vida e dar relevância a ele para aquilo que ele é efetivamente fundamental, a questão dos direitos das mulheres, o fato da mulher poder ir e vir como quiser, sem violência, sem ter o seu corpo domesticado por outro indivíduo, mandado por um outro indivíduo. São tantas questões que são fundamentais e que estão relacionadas à existência da mulher nos espaços públicos, a essa existência na coletividade. A gente tem que olhar para o feminismo como esse espaço de reflexão, de cuidado com a mulher para a sua existência no mundo que não cause violência contra ela. Com relação à própria Juliana Paz, ela vive todo um conjunto de padrões e ela vive todo um castelo de privilégios. Não que ela não tenha demandas ou que ela não tenha necessidades, isso não faz dela menos mulher, menos feminista, mas ela vive hoje, em termos públicos, né, uma realidade que é a realidade de quem vive o padrão. Ela, inclusive, trabalha para marcas que vendem o padrão de beleza, de como a mulher se comporta. E então esse dizer dela poderia ser mais cuidadoso para com aquelas que não vivem isso. Um ponto que eu acho que é fundamental, que a gente não pode se esquecer, é que o problema dessas reflexões ou dessas falas de revista é que elas ficam muito caricatas, elas são rasas como são em alguns momentos algumas reflexões de Facebook, por exemplo. A gente não está afim de se aprofundar nesse conhecimento, a gente está acostumado a só lançar as ideias ao vento e as revistas elas querem mesmo tocar fogo em tudo e pronto, e acabou, só para criar polêmica. Eu acho importante a gente começar a gente sair desse lugar. Mulheres, somos muitas, há muitos recortes sociais, étnicos, são variadíssimos. Portanto, nós temos grandes grupos de mulheres que vivem em realidades muito distintas. Ao invés de a gente ficar se degladiando, a gente precisa se entender melhor, para a gente se fortalecer enquanto grupo político. E valorizar as nossas individualidades, diferenças, interesses, para que a gente se fortaleça também individualmente e se fortaleça no plano, e para que a gente possa se fortalecer no plano privado, que é esse plano do dia a dia, da interação com amigos, parentes, homens do cotidiano. Para que isso fortaleça a nossa existência no público também. Para que a gente seja capaz de contestar um indivíduo que fale uma merda pra gente no trabalho. E para que a gente entenda quais são os nossos direitos enquanto esse grupo político, que podemos também ser. Então um beijo, a gente vai ter outros vídeos, como eu já disse, falando sobre feminismo, eu tenho aí uma programação, mas como teve essa fala da Juliana, achei legal já puxar o gancho, vamos lá, sigamos. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Ai, gente, tem que falar aquele negócio, vamos fazer um novo like, inscreva-se no canal, estamos chegando a 6.000 inscritos, vamos curtir esse número, vamos viver essa experiência, era isso.